Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e hoje eu quero ler com você. Nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 17 e eu quero ler com você dos versículos 1 ao 5. Está escrito assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Amados, eu acho muito interessante esse relato aqui de quando Pedro, Tiago e João estavam ali no Monte da Transfiguração, viram Jesus resplandecendo, transfigurado, exatamente como Jesus seria, né, depois da sua ressurreição, quando entrasse no seu reino. Então, Deus proporcionou ali para esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, verem Jesus exatamente como ele é glorificado. E naquele momento, Pedro, eu acho interessante, né? Nós vimos no devocional de ontem, Pedro fez aquela declaração, né? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, Pedro, glória a Deus, porque foi o Senhor quem revelou isso a você, foi o Pai que revelou isso a você. E sobre esse fundamento, sobre essa verdade que você está declarando aí, é que eu edificarei a minha igreja. Um pouco antes, Pedro tem esse entendimento, né, vindo diretamente do trono de Deus. Aí logo depois vem Pedro dizendo assim: ah, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falando sem entendimento, né? Agora ele não estava com o entendimento vindo do céu. É interessante que ele no versículo 5 fala que enquanto Pedro ainda estava falando isso, vem uma nuvem resplandecente que os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, a voz do próprio Deus: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ouçam-no. Ou seja, Deus estava colocando ali: ô Pedro, você está querendo colocar no mesmo patamar a lei, os profetas e Jesus Cristo. Mas não é assim que eu atuo, Pedro. Jesus é o meu filho, eu quero que vocês ouçam ele. Amados, nós precisamos entender isso daqui. Foi sobre Jesus Cristo, sobre a verdade de que Cristo é o Filho de Deus, é que Jesus estabeleceu a sua igreja, como vimos ontem, e as portas do inferno não irão vencê-la. Sobre esse fundamento, essa verdade, Jesus inaugurou uma nova aliança. Precisamos entender que a lei e os profetas apontaram para Cristo. A lei e os profetas vieram até Cristo para mostrar que Cristo é a realidade. Quando nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, nós podemos ver isso, amados. Nós vemos que as coisas anteriores eram apenas sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. A realidade é Cristo Jesus. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 17, nós vemos que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, na verdade fala, não veio, né? Fala, a lei foi dada por intermédio de Moisés,
mas a graça e a verdade vieram na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a graça, Jesus é a verdade. Jesus inaugurou uma nova aliança. Amados, nós não podemos colocar no mesmo patamar aquilo que Deus não coloca. Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus é o meio em que todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso. Quando nós lemos o apóstolo Paulo explicando sobre a lei, quando ele fala na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, ele explica muito bem o porquê da lei. A lei foi dada para o homem se tornar plenamente consciente do pecado. A lei foi dada até Cristo. A lei foi um tutor até que viesse Cristo, ou seja, um guardião, aquele que impõe limites até que viesse Cristo. E é isso que nós lemos aqui nesse relato do Monte da Transfiguração, é o que aconteceu. Pedro tentando colocar no mesmo patamar, quando fala Moisés, Elias, Moisés representando a lei, Elias, os profetas, e Jesus Cristo. Pedro queria colocá-los todos no mesmo patamar. Senhor, deixa eu fazer 3 tendas aí, uma para cada um de vocês, e vocês ficam aí. E aí Jesus, de repente, vem uma voz falando a respeito de Jesus, a voz do próprio Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no, é ele que vocês precisam ouvir. Agora vocês precisam dar ouvidos a ele. Por isso que muitas e muitas vezes nós lemos nos relatos de Jesus Cristo, aqui nos evangelhos mesmo. Se você tem lido, você já se deparou com essa declaração de Jesus falando com os fariseus. Na lei de vocês está escrito. Por quê? Porque eles davam mais valor para a lei do que para Jesus. A lei tinha um propósito. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Agora que surgiu, que veio, que se revelou Jesus Cristo, o Messias, é necessário nós ouvirmos as palavras de Jesus. Amados, assim é conosco. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Uma nova aliança em que nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e precisamos viver a vida da nova aliança. Precisamos ouvir a mensagem de Jesus. Então eu quero encorajar você a se dedicar no estudo bíblico, na leitura bíblica, no relacionamento com a palavra de Deus, compreendendo que nós vivemos debaixo da nova aliança. As pessoas, algumas que me ouvem falar isso, pensam que eu desmereço o Antigo Testamento. De maneira nenhuma. Tanto é que agora, em abril, nós iniciaremos um estudo bíblico, teremos um panorama bíblico, falaremos bastante sobre o Antigo Testamento. Só que nós precisamos aprender a compreender as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. No Antigo Testamento nós vemos tudo apontando para Cristo. Nos Evangelhos nós lemos Cristo personificado, encarnado. Nas cartas do Novo Testamento nós vemos Cristo sendo totalmente explicado para nós, para a igreja, como nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia, amados. Precisamos compreender debaixo de qual aliança estamos, compreender o que o Antigo Testamento fala, apontando sempre para Cristo Jesus. Por quê? Porque a realidade encontra-se em Cristo. Como eu já falei, já mencionei de Colossenses 2,17. As coisas antigas eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. A palavra de Deus para nós é: Jesus Cristo é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no. Jesus Cristo é a própria graça de Deus, é a palavra de Deus, o Novo Testamento. Por isso que nós fizemos aquele projeto 120 dias para mudar sua vida. Um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, vendo Cristo completamente revelado, desnudado para nós, compreendendo a vida de Cristo. É isso que precisamos, amados, crescer nesse conhecimento de Cristo Jesus. Não podemos colocar no mesmo patamar aquilo que Deus não colocou.
Jesus Cristo é o mediador da eterna, da nova e eterna aliança. É em Cristo que nós temos uma vida nova. É em Cristo que nós somos redimidos. É em Cristo que nós somos fundamentados. É em Cristo que somos mais do que vencedores. Em Cristo. Cristo é a nossa vida. E nós precisamos aprender a viver isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor escolheu entregar Cristo Jesus, que é a sua própria vida. O Senhor é um único Deus, Pai. E o Senhor se entregou por meio de Jesus Cristo. Ah, Senhor, muito obrigada, porque por meio de Jesus o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu a redenção, a justificação. O Senhor nos inseriu na sua própria vida, Pai. O Senhor nos colocou em Cristo. Que amor é esse, Pai? Muito obrigada. Que dádiva gloriosa é essa? Muito obrigada. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos compreendamos essa verdade. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. Todas as coisas se cumprem em Cristo Jesus e nós fomos colocados em Cristo. Cristo é suficiente para nós. Eu oro para que os meus irmãos compreendam isso. A plenitude da sua vida em Cristo Jesus, Pai. E porque estamos em Cristo, como está escrito em Colossenses, nós já recebemos a plenitude. Que eu e os meus irmãos possamos compreender essa verdade e viver pela fé. Essa verdade, Pai. A nossa vida é Cristo. A nossa vida encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. Cristo é suficiente para nós. Eu oro para que nós entendamos no mais profundo essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.